Muito bem, galera. Vamos então com a segunda e última parte do nosso rápido estudo sobre as sociedades antigas que mais influenciaram o nosso presente. Falando hoje de dois importantes povos que habitaram onde é hoje Israel e o Líbano. Vamos falar dos fenícios e dos hebreus. Bom, paralelamente ao período do auge do Egito Antigo, a gente tem um povo também de grande importância na antiguidade, que são os fenícios. O período de atuação deles fica aí em torno de 1500 a.C. até 300 a.C. aproximadamente. Eles estavam fora do grande epicentro da chamada Crescente Fértil, por isso eles não tinham aquelas colheitas espetaculares que outras áreas tinham, né? Daí, então, eles tiveram como notoriedade no mundo antigo, né? Fica essa pergunta. A região que eles surgiram ficava a norte da Palestina, região que hoje corresponde ao Líbano, né? E suas cidades ficavam bem no litoral do mar Mediterrâneo. Então foi basicamente os fenícios que desenvolveram o comércio de exportação e importação que a gente conhece hoje. Além de técnicas muito revolucionárias na época, de navegação e rotas marítimas comerciais. Eles fundaram umas cidades que funcionavam como entrepostos desse comércio, como Palermo, Cádiz, Málaga, né? 3 cidades que existem até hoje. Além de Cartago, que é uma cidade que tem um episódio muito importante na história de Roma. A gente vai acompanhar nos próximos podcasts. Bom, é interessante perceber que isso não significava que eles tinham um território muito extenso, assim. Os domínios de fato dele era só uma faixa pequena ali na beira do Mediterrâneo, ali na região do Líbano mesmo. Só que esses entrepostos eram portos importantes de onde vinham toda sorte de produto, né? A Fenícia ela chega formalmente ao fim quando ela é invadida pelos persas. As suas cidades do litoral do Mediterrâneo, ali na Europa, elas são absorvidas pelo Império Romano, mas outros povos da Antiguidade, com destaque para a Grécia, eles aprenderam e aplicaram muito as técnicas de comércio e navegação deles. Né? No próximo podcast eu vou me estender um pouco mais sobre como essas técnicas de navegação fenícias ajudaram a Grécia a se tornar uma grande potência na costa do Mediterrâneo. Bom, sobre os fenícios é isso basicamente, né? Se vocês quiserem se aprofundar, existem vários materiais de pesquisa que você pode achar no Google mesmo, né? Então vamos passar aqui, vamos adiante para falar sobre os hebreus, né? Cuja tradição remonta aí de pelo menos 2000 anos antes de Cristo. Talvez antes, talvez depois, né? É difícil assim, a gente precisar esse tipo de coisa por um motivo que eu vou falar daqui a pouco. Se a gente pensa nas sociedades que influenciaram na construção do Ocidente como a gente conhece, talvez os hebreus percam em importância apenas para Roma. Porque é na região onde eles surgiram que vêm as estruturas mais antigas e firmes da nossa sociedade atual. A história dos hebreus ela é a bem mais documentada das sociedades antigas, apesar de ser muito imprecisa cronologicamente e também com a mistura de muitos elementos fantasiosos, porque grande parte da história deles está registrada na Bíblia, principalmente nos 5 primeiros livros, né? Os hebreus eles são de origem semita, um povo originário da Mesopotâmia, e a organização social deles mudou bastante ao longo do tempo. Você tem a era dos patriarcas, por exemplo, onde o povo hebreu é dividido em 3, cada um liderado por um patriarca. Os patriarcas são Abraão, Isaac e Jacó. Especula-se que os hebreus do ramo de Jacó tenham abandonado a região da Palestina após um intenso e duro período de seca em direção ao Egito. Eles migraram mais ou menos ali na época da transição do Antigo para o Médio Império. Para vocês entenderem melhor o que é Antigo e Médio Império, bem como a história do Egito, basta vocês irem no podcast número 2, eu falei bastante sobre isso. Aí, de acordo com o que é documentado na Bíblia, um membro da família real egípcia, na realidade um homem ali que frequentava a corte, né? Com ascendência hebraica, ele lidera uma reunião contra o faraó e promove a fuga do seu povo do Egito. O episódio é conhecido como Êxodo. O líder desse movimento se chama Moisés, e esse evento marca o início da contagem dos anos do calendário hebraico, quando os hebreus retornaram a Canaã, documentada como a terra prometida por Deus. É muito interessante a gente analisar a forma como a história dos hebreus é documentada na Bíblia, sob a luz de alguns fatos. Como vocês devem imaginar, antes da invenção da prensa de tipos móveis no século XVI, né, a impressora de Gutenberg, os livros eram copiados à mão, cada um fazia uma cópia e normalmente adicionava, às vezes de forma maldosa, às vezes não, algumas coisas que ao longo do tempo iam mudando completamente o sentido original da história que era contado naquele manuscrito. É por isso que tem muita gente que especula hoje em dia, por exemplo, que o Gênesis era um livro não sobre a origem da humanidade, mas sim sobre a origem do povo hebreu, né? Hoje os arqueólogos sabem, por exemplo, que o nome Adão significava homem das terras vermelhas.
que a gente pode conectar com o lance do homem ter sido criado a partir do barro, que é o que dizem no livro do Gênesis. Então, hoje em dia tem muita força a ideia de que, na realidade, o casamento entre Adão e Eva tinha sido planejado para unificar os povos semitas em Canaã como um único povo, no caso, os hebreus. Isso dá sentido, por exemplo, para que se conta do conflito entre os irmãos Caim e Abel, onde um deles é assassinado e o outro vai embora para uma outra tribo. Ué, mas como que pode ter fugido para outra tribo se os seus pais são os primeiros seres humanos da Terra? Né? É por isso que tem quase que um consenso lá entre os historiadores que, apesar de toda a beleza e poesia da história do livro do Gênesis, né, ele se trata, na realidade, da origem do povo hebreu. Outro indício dessa tese é que se conta sobre o Jardim do Éden, que, de acordo com o livro do Gênesis, era uma região de fartura, e depois de Adão e Eva comerem o fruto proibido, eles são lançados numa região em que, como está na Bíblia mesmo, teria que tirar o pão do suor do seu rosto. Isso pode ter sido uma interpretação dos sucessivos períodos de seca que a região sofre até hoje, onde na época da união das tribos era possivelmente um lugar fértil e abundante de recurso, né? E pouco tempo depois se tornaria um lugar de escassez, em ciclos de seca, como eu disse, que acontecem até hoje. E também o fato do fruto proibido, né, é uma das várias lições de moral que estão ali dentro da Bíblia, né, de obediência de Deus, etc. Isso se encaixa também com o fato de uma corrente dos hebreus, no caso o ramo de Jacó, ter migrado para o Egito, né? Bom, seguindo então aqui com a história deles, e sem entrar no mérito de validade ou não do que está na Bíblia, até porque eu sou historiador e não sou um teólogo, né, para discutir esse tipo de coisa, após o retorno da região onde hoje é Israel, os hebreus eles se dividem em 12 tribos na região de Canaã. De acordo com a Bíblia, cada tribo liderada por cada um dos 12 filhos de Jacó. Mas tem um momento que essas tribos precisam se unir para resistir às invasões estrangeiras. Nesse momento, sobretudo pelos filisteus, povo que se estabeleceu bem ali na costa do Mediterrâneo, onde atualmente é Israel. A união dessas tribos dá origem a uma dinastia de reis que levaram os hebreus ao seu breve apogeu, que foram os reis Saul, Davi e Salomão. A Bíblia conta que durante o reinado desses três, principalmente durante o reinado de Salomão, a sociedade hebraica viveu seu auge econômico, onde eles fizeram várias obras, de maior destaque com certeza é o Templo de Jerusalém, né? Uma obra lendária e considerada sagrada. Depois da morte dele, as tribos meio que perderam a unidade e os hebreus são sucessivamente dominados pelos mais diversos povos antigos. Você tem primeiro o domínio dos egípcios, depois dos persas, passando pelos macedônios até finalmente serem dominados por Roma. Isso dá uma indicação, possivelmente os hebreus não eram célebres militarmente, que a história deles é largamente marcada por repressão do seu povo por impérios antigos, por dominação de povos estrangeiros. Bom, essa unidade territorial assim de Israel, de Canaã, chega formalmente ao fim quando no começo da era cristã você vê um aparelho de repressão muito forte dos hebreus por parte do Império Romano. O que se inicia é a diáspora, que é o processo pelo qual eles se espalham para os mais variados lugares do mundo, indo principalmente para a Europa. A repressão a eles, gente, pasmem, continuou grande durante grande parte das sociedades médio e moderna. Durante a Inquisição, por exemplo, muitos judeus na Península Ibérica foram forçados a se converter para o cristianismo e abandonar seus nomes originais, que eles carregavam aí, de repente, há milênios. Né? Eles eram chamados de cristãos novos, e os sobrenomes que eles adotavam era ou do patriarca da família, ou, o mais comum dos casos, adotar nome de ferramenta, de ocupação ou de planta. Então, se você, por exemplo, tem o sobrenome Silva, Machado, Oliveira, Ferreira, entre vários outros, você muito possivelmente é descendente desse processo de conversão forçada dos judeus para o cristianismo. Bom, finalizando aqui então, a contribuição que eu falo dos hebreus, que só não é mais expressiva do que as dos romanos, é que, sem sombra de dúvida, a religião, né? Não é à toa que a história deles é a mais bem documentada dentre todas as sociedades antigas, porque a Bíblia é um livro de orientações sociais, morais, éticas, de comportamento e de alento, né? E que de quebra contava fragmentos da história do seu povo. O monoteísmo, traço que a religião dos hebreus, o judaísmo, carrega desde os primeiros dias, que a gente vê que é uma característica que garantiu a hegemonia das religiões abraâmicas sobre as várias seitas de religião politeísta. Né? Um povo que tem um culto ao Deus único, eles têm uma uniformidade de identidade, sem regime de governo. Né? Resumindo, um traço que une duas pessoas de regiões distintas. Se hoje a gente tem uma identidade forte com os sujeitos das mais variadas localidades do mundo,
Isso é graças ao monoteísmo introduzido pelos hebreus, adotado pelos cristãos e, por consequência, pelos romanos, né? E adotado também durante o início da era cristã pelos povos da Península Arábica que formariam o islamismo. Novamente, não é por acaso que essas são as 3 grandes religiões dominantes do mundo, que compartilham exatamente a mesma raiz, aquela lançada pelos patriarcas do povo hebreu. Né? Mas aí vocês me perguntam, Marco, mas por que o monoteísmo tem essa hegemonia tão grande? E por que você fala que isso não se deve a fatores militares ou de dominações? Né? Vamos lá. Pensem nas grandes religiões monoteístas da antiguidade. Quais mantêm o seu culto até hoje? Né? E quais das religiões de culto politeísta eles mantêm ali o seu funcionamento até hoje? O único exemplo que eu posso dar para vocês, do caso dos politeístas, e ainda nem é um culto que tem muita expressão hoje não, viu? É o hinduísmo na Índia, que eles ainda cultuam aqueles deuses indianos lá, Ganesha, Krishna, essas coisas, né? O culto politeísta ele era descentralizado, era muito pessoal e com pouco alcance de massa. Você ia numa região, por exemplo, onde se cultuava, sei lá, o deus do rio, sabe? Aí você andava coisa de 100, 200 quilômetros, chegava numa região onde cultuava o deus do sol. Eu nem preciso mencionar que essas religiões politeístas não foram nenhuma para frente, exatamente por causa disso. Os povos tinham ligação de ter o mesmo idioma, a mesma escrita, o mesmo tipo fenotípico, né, eles parecerem mais ou menos, está sob a autoridade do mesmo monarca, mas essa descentralização do culto levou uma das culturas e seus impérios ao inevitável fim. Né? E é assim que se explica o fato, por exemplo, de os hebreus existirem até hoje, com a sua cultura, seus costumes e seu culto, apesar de ser notoriamente péssimos militarmente. Né? E outras sociedades de grande notoriedade guerreira, como os egípcios, os persas e até mesmo os mongóis, que durante a Idade Média fizeram um baita estrago, eles não existem mais. Então a grande contribuição hebraica para o nosso presente é o monoteísmo, que garantiu através de Roma que a cultura ocidental não morresse, chegasse ao nosso tempo. Né? Muito bem, então é isso. Então, né? Vamos finalizando aqui o nosso 3º podcast. No próximo vai ser uma aula sobre as sociedades antigas ocidentais, né? Que no caso são Grécia e Roma. Eu vou me estender ali e continuar com a minha linha de raciocínio aqui com vocês, de como que essas sociedades antigas elas ajudaram bastante no desenvolvimento do nosso presente aqui agora. Beleza, gente? Muito bem, então muito obrigado pela atenção aí e até a próxima.